bem-vindos a este segundo encontro sobre osteopatia e tireoide. Na palestra de hoje, iremos falar sobre os fatores que podem comprometer a função tiroidea e também iremos ver como eles podem influenciar cada um dos eventos que representam a cascata de eventos bioquímicos que compõem a função tiroidea. Conforme eu disse da outra vez, a função tiroidea é uma cascata de eventos bioquímicos. Vamos apenas relembrá-los para depois poder fixar de que forma os fatores limitantes podem agir sobre a função tiroidea. Em primeiro lugar, ainda antes que o hormônio tiroideo seja produzido pela tireoide, é necessário que alguém mande a glândula fazer isso. E quem dá essa ordem é a hipófise, através da liberação do TSH, que, por sua vez, é sensível às concentrações de hormônio tiroideo circulante no sangue. Portanto, existe um mecanismo de feedback negativo que, em caso diminui o hormônio T4 circulante, faz a hipófise produzir mais TSH e, consequentemente, induz a tireoide a fabricar mais hormônio tiroideo. O segundo ponto importante é o fato que depois a tireoide deve produzir o hormônio. Então é necessário que você tenha todos os elementos que são precisos para a sua fabricação. E iremos ver como alguns desequilíbrios alimentares podem impactar negativamente essa segunda fase. Em terceiro lugar, depois temos a questão do armazenamento. O hormônio tiroideo é produzido sob forma de T4, sendo que o hormônio que o nosso corpo usa é principalmente o T3. E não apenas isso. O hormônio T4, tiroxina, ele é armazenado em grandes proteínas globulares, chamadas tireoglobulinas, que se encontram prevalentemente na tireoide, e a molécula em si é grudada com globulinas chamadas globulinas ligadoras da tiroxina, que são produzidas pelo fígado. A sigla em inglês é TBG, Thyroxine Binding Globulins. Portanto, para nós podermos usar o hormônio no nosso corpo, em primeiro lugar é preciso que o T4, tiroxina, perca um átomo de iodo e se transforma em triiodotironina, T3, e depois é necessário que ele seja liberado das globulinas com as quais se encontra ligado. Portanto, não é preciso apenas você ter T3 em quantidade suficiente, você tem que ter T3 livre. E iremos ver como também algumas alterações, como por exemplo, aumento de toxicidade ou também falta de alguns minerais ou elementos, podem impactar negativamente essa função. Por último, temos a questão da entrada do hormônio tiroideo dentro das células e ainda mais o fato que o hormônio depois, para poder agir dentro das células, é necessário que seja ligado com os seus receptores. E aqui também é possível que alguns elementos tóxicos, como por exemplo o mercúrio e mais outros, possa comprometer essa função. Portanto, nós temos diversas fases dentro da fisiologia da tireoide. Em primeiro lugar, a ordem que faz a tireoide produzir o hormônio, depois a sua fabricação e o seu armazenamento, depois a sua liberação e a perca de um átomo de iodo e, por último, a interação com os receptores celulares. Cada uma dessas passagens tem pontos vulneráveis e é exatamente nesses pontos vulneráveis que os fatores impactantes podem comprometer a função tiroidea. Os fatores impactantes, dos quais falamos já na outra palestra, são desequilíbrios alimentares, toxicidade, autoimunidade, resposta ao estresse e função, ou melhor, desfunção do fígado. Vamos ver um por um esses fatores. Alimentação. O hormônio tireoideo que nós produzimos e armazenamos, como eu já disse, é o T4, ou seja, a tiroxina.
praticamente um aminoácido tirosina, que tem 4 átomos de iodo ligados com 2 anéis de carbono. O peso do T4 é quase complessivamente, mais de 60%, 64%, representado por iodo. Para você produzir suficientes quantidades de hormônio tireoideu, você tem que ter iodo dentro do seu corpo. Embora o iodo seja um dos oligoelementos mais antigos descobertos no corpo humano, ainda hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão em falta de iodo. E isso provoca um hipotiroidismo que é difuso e endêmico, com as características mais evidentes que são o gozo endêmico e também o cretinismo. Nos países desenvolvidos, hoje em dia, não temos dificuldades em adquirir sal iodado. Todavia, existem sais que são comercializados e que estão na moda atualmente que não possuem iodo. E ainda mais, os regimes alimentares odiernos são mais pobres de sal, porque também o sal pode ter um impacto negativo sobre a pressão arterial e outras funções. Portanto, é possível que algumas pessoas se encontrem com carência de iodo, ainda mais as pessoas que têm um regime totalmente vegetariano. Uma outra coisa importante a respeito da tireoide são alguns alimentos que devem ser controlados na sua assunção. Por exemplo, as verduras crucíferas, que são brócolis, couve, couve-flor, rabanete, nabo, todas elas são consideradas extremamente saudáveis. Todavia, elas comprometem a captação de iodo por parte da tireoide. Portanto, pessoas com baixa concentração de iodo no corpo ou com hipotireoidismo deveriam controlar a assunção dessas verduras. Pelo que se refere ao aminoácido tirosina, na verdade não existem pesquisas demonstrando que uma suplementação com tirosina possa ajudar a melhorar a concentração do hormônio tireoideu. De qualquer forma, se não faz bem, também não há evidências do que isso faz mal. Todavia, o iodo é um dos paradoxos da tireoide, no sentido que, se ele está em falta, ele pode comprometer a fabricação do T4. Mas também o excesso dele pode reduzir a produção de hormônio tireoideu pelo assim chamado efeito Wolff-Chaikoff. É um efeito pelo qual, quando se assume demasiada concentração de iodo, a tireoide diminui a sua produção por um tempo variável que vai de 10 a 15 dias no máximo. Um outro ponto importante é a transformação do T4 em T3. Para que nós possamos transformar o T4 em T3, é necessário que seja perdida um átomo de iodo, e quem faz isso são enzimas chamadas deiodinase, que contêm selênio. Portanto, nós precisamos ter suficientes quantidades de selênio para termos T3 suficiente no nosso corpo. E ainda mais, o selênio é necessário por uma outra razão mais importante. Durante o processo de fabricação do T4, a tireoide rilascia um subproduto, uma escória, que é o peróxido de hidrogênio, acqua oxigenada, que é rapidamente convertido em água, justamente graças ao selênio. Se houver falta de selênio, é possível que esse peróxido de hidrogênio possa danificar a tireoide e produzir doenças autoimunes, inclusive a tiroidite de Hashimoto. Portanto, uma falta de selênio pode comprometer a função de tireoide e também o selênio é importante na fabricação do T4. Todavia, leves faltas de selênio não são tão evidentes, porque o nosso corpo tem uma hierarquia na distribuição do selênio. Quando ele está começando a diminuir, é retirado primeiro dos músculos, do fígado e dos rins e preservado o quanto mais possível no tecido nervoso e no tecido endócrino. Portanto, leves faltas de selênio não levam você a ter uma baixa produção de T4 ou uma danificação da tireoide por excesso de peróxido de hidrogênio.
mas você pode ter sim uma redução das enzimas que separam o iodo de T4 para T3. Então, o que ocorre, que pode acontecer quando você está em déficit até leve de selênio, é que você pode ter T4 em quantidade normal, TSH em quantidade normal, mas ter T3 insuficiente, que é uma daquelas condições dentro das quais a hipofunção da tireoide fica escondida, a não ser que você faça alguns exames mais aprofundados. Todavia, o selênio também representa, assim como o iodo, um paradoxo da tireoide. Se a sua falta pode comprometer o funcionamento da glândula, também o seu excesso pode alterar o mecanismo fisiológico do hormônio tireoideo. Outros oligoelementos também são importantes para a produção do hormônio tireoideo, particularmente o zinco e o cobre, pois existem pesquisas onde é demonstrado que pessoas com falta de zinco e cobre têm déficit na função da tireoide. O cobre também representa um outro paradoxo da tireoide, porque se por um lado a sua falta pode comprometer a produção do T4, o seu excesso pode comprometer a separação do T3 das proteínas globulares com as quais ele se encontra conjugado. Portanto, é necessário ter uma quantidade adequada de cobre no corpo. O cobre, de fato, pode comprometer essa função porque ele aumenta a concentração no nosso corpo de estrogênios. Os estrogênios têm essa propriedade de reduzir a função dos enzimas que catalisam a separação do T3 das proteínas globulares, transformando o T3 conjugado em T3 livre, que é o T3 que nós usamos para as nossas funções fisiológicas da tireoide. A assunção também de contraceptivo oral pode alterar essa função, reduzindo a quantidade de T3 livre, porque compromete a função dos enzimas que catalisam a desconjugação do T3 das proteínas globulares. Pelo que se refere à toxicidade, há evidência de que alguns metais pesados, como mercúrio, cádmio e chumbo, podem comprometer a função da tireoide. Principalmente, eles podem alterar a função de desconjugação do hormônio T3 das proteínas globulares e também a perda do átomo de iodo do T4 para T3. A grande dificuldade é que até pequenas concentrações desses elementos, principalmente de mercúrio, podem ser suficientes para comprometer essa função. Outras interações importantes têm a ver com alguns alimentos. Foi demonstrado, por exemplo, que proteínas de soja podem triplicar a possibilidade de você ter uma disfunção tiroideia. Isso não foi verificado muito pelas proteínas de soja naturais, como por exemplo o tofu e a soja fermentada, mas muito para as proteínas industrializadas. Portanto, proteínas industrializadas, hidrolisadas de soja podem comprometer a função da tireoide. Alguns remédios também podem comprometer a função da tireoide. Alguns antiarrítmicos, antiepilépticos, beta-bloqueadores, anti-inflamatórios, inibidores de recaptação de serotonina, lítio, teofilina. Pelo que se refere à autoimunidade, podemos resumir que ela seja uma interação entre predisposição genética, resposta alterada do sistema imunológico a algum patógeno em algum momento da nossa vida e também alteração no funcionamento do sistema nervoso autônomo. Portanto, na resposta autoimunitária agem diversos fatores, inclusive, por exemplo, altos níveis de toxicidade ou o próprio estresse. De qualquer forma, a imunidade para a tireoide se encontra quase sempre associada a outras formas de autoimunidade. Por exemplo, existem evidências de que a imunidade para a tireoide se encontra muito associada à celiaquia.
É também importante a função do nosso aparelho digestivo, pois foi demonstrado que principalmente o intestino e a flora bacteriana desenvolvem um papel importante em regular a função imunitária. Pelo que se refere ao estresse particularmente, as interações do estresse com a tireoide se encontram principalmente em 4 processos diferentes, dos quais um tem a ver com a função do T3 de aumentar a atividade, potencializar a atividade da adrenalina, enquanto as outras 3 vão na direção de reduzir o metabolismo. O que o estresse faz, de fato, é reduzir, limitar a atividade da tireoide. Isso é muito evidente nos animais do hemisfério norte que vão em hibernação. Eles passam o verão todo sob estresse, tentando captar comida e comer o quanto mais possível para depois dormir durante todo o inverno. Portanto, nessa fase eles têm um rallentamento de metabolismo e isso se deve justamente à tireoide. Resumidamente, a função do cortisol é de limitar o quanto mais possível os efeitos negativos da adrenalina no nosso corpo quando estamos numa condição de estresse. Pelo que se refere à tireoide, o cortisol reprime a atividade da hipófise em produzir o TSH, portanto, o hormônio que dá a ordem à tireoide de produzir o T4 é produzido em menores quantidades e, consequentemente, o T4 também é produzido menos. Uma outra função do cortisol é de impedir que o T4 seja transformado em T3 e, ao contrário, produzir o T3 reverso. O T3 reverso é um antagonista do T3, no sentido que ele obstrui os sítios receptores do T3, portanto, diminui a eficácia desse hormônio. E, por último, temos a função hepática. O fígado, se for hipofuncionante ou se tiver algum desequilíbrio, pode impactar a função da tireoide sob várias formas. Em primeiro lugar, não produzindo as globulinas ligadoras da tiroxina, as TBG. Portanto, se não tiver quantidades suficientes de TBG, nós não podemos armazenar T4 em quantidades suficientes. Em segundo lugar, porque uma ineficácia do fígado não permite a transformação do T4 em T3. Conforme eu disse na palestra precedente, a transformação de T4 em T3 se faz prevalentemente fora da tireoide, ou seja, no fígado, nos rins, no tecido nervoso e também dentro das células-alvo. Portanto, se o nosso fígado não está funcionando corretamente, é possível que nós não tenhamos quantidades suficientes de T3, que é o hormônio que o nosso corpo realmente usa, sendo que o T4 é usado por poucas funções e até pouco tempo atrás se achava que ele praticamente não servisse quase para nada. Tanto que alguns autores consideram o T4 um pró-hormônio ao invés de que um hormônio. E por último, um dos efeitos mais importantes da reduzida atividade do fígado é o fato que ele se torna menos eficaz em eliminar toxinas. Talvez a redução do poder detoxicante do fígado é de todas a que mais impacta a função da tireoide entre as atividades que o fígado faz. Portanto, através desse rápido resumo, nós temos visto que a fisiologia da tireoide é feita de várias passagens. Essas passagens têm pontos vulneráveis e todos os pontos vulneráveis podem ser afetados por esses 5 fatores que acabei de falar, ou seja, alimentação, toxicidade, autoimunidade, resposta a estresse e função do fígado. Na próxima palestra, nós iremos ver mais no detalhe como essas interações podem acontecer e, mais especificamente, iremos ver qual é a forma de você diagnosticar corretamente a disfunção tireoideia, já que, como eu falei na palestra passada, ela pode acabar despercebida, justamente porque, ao você medir apenas o T4 e o TSH, você perde todos os outros elementos da fisiologia da tireoide. Mais uma vez, eu agradeço a todos por ter participado dessa palestra.
e se vocês gostaram podem curtir, se quiserem podem fazer comentários ou postar alguma pergunta que irei responder com o maior prazer e até breve.